capítulo 22, vamos ler os versos 17 e 18, lemos assim: Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. O que vemos aqui são as palavras do apóstolo Paulo, numa defesa que ele precisou fazer diante de um tribunal. Ele narra o episódio que originalmente foi registrado no capítulo 9 do mesmo livro de Atos. Mas aqui, ele recapitula o episódio que marca a sua conversão e o momento em que ele tem um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus fala com ele. Ok? Ao fazer este relato, ao ele narrar a sua conversão e esse momento em que ele se encontra com o Senhor no caminho para Damasco, mais tarde ele acrescenta alguns detalhes adicionais que o relato original no capítulo 9 não nos apresenta. E aqui no capítulo 22 fica evidente um desejo do apóstolo, o desejo dele de permanecer em Jerusalém ou ir para Jerusalém para poder falar às pessoas de sua conversão. É interessante, porque na lógica do apóstolo, perseguidor da igreja, ele entende que o seu testemunho e a visão que ele teve no caminho e a forma como Jesus apareceu para ele, seria suficiente para convencer as pessoas e os seus amigos, os seus conterrâneos, aqueles com quem ele havia passado boa parte de sua vida, com quem ele compartilhava os mesmos sentimentos, a mesma percepção. O apóstolo Paulo acreditou que ao dar seu testemunho seria o suficiente para eles acreditarem. Mas Deus fala com ele: olha, você sai de Jerusalém porque eles não vão acreditar em você, eles não vão te dar ouvidos. E o que vemos aqui é a intenção, a boa intenção de alguém que se vê impedido pelo próprio Deus, porque ele, com uma visão ampla, com uma visão soberana, com uma visão perfeita, ele diz: não vão te ouvir, não adianta, nós vamos numa outra direção. Só que há um outro relato, no capítulo, ainda no livro de Atos, no capítulo 20, que demonstra uma ordem numa direção inversa, numa direção contrária. Eu queria que você observasse comigo esse capítulo 20, os versos são o 22 e o 23. É uma página antes de onde você está, e lemos assim: E agora, constrangido eu em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Num determinado momento, ele entende: eu quero ir para Jerusalém. O Espírito diz: não vá. Num outro momento, ele mesmo sob ameaça, pela própria ação do Espírito, diz: agora você vai para Jerusalém. Nesse vai e vem da vida, quando ir e quando não ir, o que fazer e o que não fazer, o Espírito precisa ser consultado, o Espírito precisa se manifestar. Nós precisamos desenvolver a habilidade de entender qual a orientação do Espírito de Deus nesse vai e vem da vida. Agora você vai, agora você não vai. O Espírito Santo tanto impede quanto impele alguém no seu movimento, na sua vida, na sua rotina. Há um outro episódio, também narrado no livro de Atos, mas agora no capítulo 16, que demonstra algo semelhante. Você repare comigo, Atos capítulo 16, apenas poucas páginas de onde você já estava, os versos do 6 ao 10, lemos assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite, verso 9, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Você consegue perceber? Há aqui no livro de Atos, e alguns inclusive sugerem que o nome do livro deveria ser outro, não Atos dos Apóstolos, mas os Atos do Espírito.
Porque o que você vê no livro de Atos é uma igreja completamente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo dá as cartas no livro de Atos. Eles têm poucos recursos, eles se veem limitados, eles têm muitas restrições, mas há uma liberdade tremenda no Espírito. O Espírito diz vai, o Espírito diz vem, o Espírito diz não faça, o Espírito diz faça. E o que vemos aqui é uma intenção. Paulo tinha feito a primeira viagem missionária e ele faz os arranjos para a segunda viagem missionária, e a sua intenção original era repassar nos lugares onde ele havia passado em sua primeira viagem, antes do Concílio de Jerusalém. E quando ele já se posiciona no território da Ásia, ele quer ir numa direção para revisitar as igrejas, e o Espírito Santo diz, não vai para lá. Aí ele contorna. Quando ele está para ir numa outra direção, o Espírito Santo diz, também não vá para lá. E à noite, depois do Espírito ter impedido ele 2 vezes, à noite ele tem uma visão. E nessa visão ele compreende que Deus estava dizendo, você vai naquela direção. A minha pergunta para você nessa manhã é, seria esse um luxo da igreja apostólica? A minha pergunta para você, seria possível termos uma vida dirigida pelo Espírito a ponto de, ao consultá-lo, ele dizer, vai, não vai? Repito a minha pergunta, seria esse um luxo da igreja apostólica? Teria Deus se manifestado assim no primeiro século, quando eles tiveram uma dotação especial do Espírito? Teria a igreja acesso ainda a esse tipo de recurso ao longo de sua história? Nossa geração atual, aqueles que respondem pelo nome de Cristo, aqueles que atendem pelo chamado de Cristo, teriam hoje acesso a esse tipo de recurso, uma intimidade tal com o Espírito que ele dissesse faça ou não faça? Você teria coragem? Você teria coragem de consultar o Espírito Santo de Deus nas coisas mais simples do seu cotidiano? Você teria coragem de dizer, compro isso ou não compro isso? Caso com esse, caso com ela, vou nessa direção, mudo de cidade, mudo de profissão, mudo de curso. Você sabe, nós precisamos aprender a consultar a opinião do Espírito de Deus. Não é possível que depois de tantos anos de evangelho, nós não reconheçamos a sua voz. A pergunta que se faz hoje é como ter a percepção espiritual ajustada ao ponto de nós entendermos qual a vontade de Deus sobre um determinado assunto. Eu me envergonho em dizer algumas coisas para você. Mas mesmo entre nós pastores, às vezes é estranho você dizer e compartilhar com um colega, Deus falou comigo. Vivemos hoje num contexto tão secularizado, vivemos hoje num contexto tão confuso, que mesmo entre os ministros, mesmo entre os crentes, é estranho alguém dizer, Deus falou comigo. Eu devo considerar e devo reconhecer que muitas vezes nós colocamos palavras na boca de Deus. Muitas vezes nós interpretamos os nossos próprios desejos como sendo da vontade de Deus. Você sabe que muitas vezes a nossa vida tem algumas guinadas. Algumas dessas guinadas, algumas dessas mudanças, quando elas são favoráveis, a gente diz, Deus quis assim. Mas algumas vezes essas mudanças nos parecem um pouco desconfortáveis. E aí a gente pode dizer, alguém puxou meu tapete, me fizeram mal, as coisas não estão dando certo. Eu e você precisamos de uma vez por todas ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus a tal ponto que ele seja reconhecido em cada fase da nossa vida. Agora, como ouvir a voz de Deus? Eu queria que você fosse ao Evangelho de João no capítulo 10. Há aqui uma declaração importante do apóstolo. Ele narra um dos discursos de Jesus, um discurso que, por alguma razão, só está registrado nesse Evangelho. É num contexto bastante tenso do ministério de Jesus, e ele, no verso 27, usa as seguintes palavras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você sabe, algumas vezes,
quando nós falamos assim, sobre ouvir a voz de Deus, muitos de nós conseguimos entender isso apenas no contexto do chamado ao Evangelho. Mas eu queria usar uma analogia aqui para que eu e você possamos compreender que essa lógica me parece um pouco limitada. Eu não consigo aceitar o fato de um dia Jesus Cristo chamar alguém para que possa segui-lo. Eu não consigo aceitar o fato de que um dia Jesus possa recrutar alguém para combater o bom combate da fé e depois deixar este seu soldado à mercê da própria sorte. Eu não consigo aceitar a ideia de que Deus um dia me chamou para aceitá-lo como seu Salvador e me deixou caminhando sozinho para lutar as minhas batalhas espirituais. Eu não consigo aceitar isso. Então eu queria dizer aqui para você com todas as letras, o mesmo Cristo que chamou você das trevas para a luz, Ele continua tendo o mesmo desejo de falar a você ao longo de todo o percurso e ao longo de toda a sua caminhada. Eu não consigo aceitar a ideia de que um dia Deus tenha chamado um adolescente de sua casa para ser um pastor e vai ter silenciado ao longo de todo o seu ministério. Ele precisa continuar falando comigo, não que ele não queira falar, mas porque muitas vezes eu mesmo bloqueio os canais, os meios pelos quais ele gostaria de se comunicar comigo. Nessa manhã, eu e você precisamos resgatar algumas dessas maneiras, alguns desses canais, para que os nossos ouvidos sejam ouvidos adestrados para que a gente possa estar na frequência de Deus. Em algum momento eu já devo ter dito isso aqui para vocês, imagino até que num retiro de jovens ou alguma coisa assim. Os mais novos não vão compreender o que vou dizer, então me perdoem, mas os mais antigos, quem sabe vão lembrar disso. Você sabe, hoje uma televisão, ela é um negocinho fininho assim, né? Você consegue, com o polegar e o indicador, você consegue segurar toda a espessura de uma televisão. Inclusive até dizem que quando uma criança dessas que nasceu por agora, vê uma daquelas televisões antigas de tubo, ela pergunta, né, o que caixa é essa atrás da televisão? Pois bem, as televisões eram assim. Nós tínhamos uma Sharp lá em casa, 14 polegadas. Eu diria que ela era colorida, mas não era tão colorida, ela puxava mais para o rosa e o verde, assim. Mas era uma televisão. Meus pais, quando viram a Copa de 70, havia uma televisão no bairro lá, e era quase uma televisão para o bairro todo, porque ficava aquela janela da pessoa apinhada de gente, né? Foi quando o mundo viu uma Copa do Mundo ao vivo e a cores pela primeira vez, não é? Mas foi um artigo de luxo na década de 70. Na década de 80 ficou um pouco mais popular as televisões, né? Hoje nós temos essas de LD, essas né, tela plana, que é bonitas, e 4K, 8K, é uma coisa bacana, né? Parece que é uma coisa bonita. Mas essa nossa Sharp lá em casa, ela tinha um problema. De vez em quando ela dava uma pifada, não é? Ela dava uma pifada. Então tinha dois problemas para a gente lidar com ela. O primeiro era a sintonia, porque a antena não era externa, a antena era interna. Você tinha uma caixinha assim, que girava um botãozinho, e quando você girava, ele fazia clac, 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 e duas anteninhas. E essa anteninha tinha um cabinho que ia atrás da televisão. Então, quando você mudava de canal, você tinha que meio que dar uma posicionada na antena, e às vezes a antena aí apontava para a cortina, e apontava para a parede do quarto, aí você tinha aquele galho, parecia os galhos de uma cabra, assim, e aí você tinha aquela antena assim para sintonizar a TV. Mas havia uma mágica, né, um macetezinho para você poder estar nessa sintonia. Você pegava um bombrilzinho, que é uma palha de aço que se usava para lavar a louça, botava em cima da esponja. Tem gente que não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Mas você pegava uma palha de aço dessa, e você, que era de metal, né, era de ferro, e você botava nas pontinhas das antenas, e aquilo deixava a imagem um pouquinho melhor. Então, esse era um macete. O outro, que a nossa TV, de vez em quando, ela dava uma pifada. O que a gente fazia? A gente ia na frente da televisão e dava 14 polegadas. Você abraçava ela fácil assim, você dava um tapa, um em cada lado, assim, ó, tá, tá. E aí a TV, os circuitos eram um mau contato, aí a TV dava uma ajeitada e melhorava aquela cor, assim. Então, só que o problema ia se agravando, então tinha vezes que para você assistir um programa de televisão, tinha que dar vários tá, aquela coisa toda, para poder assistir o negócio, não é? A impressão que eu tenho, às vezes, é que em nossa vida espiritual, nós estamos fora de sintonia e nós precisamos botar um bombrilzinho aí. E eu tenho a impressão que, às vezes, nós precisamos de uns tapas, porque está dando mau contato, com todo o carinho, amor e afeto.
Mas pode ser que nessa manhã você receba uns tapas para entrar na frequência e para dar contato. Porque eu e você precisamos estar em sintonia com o Senhor. Ele aqui no Evangelho de João, o próprio Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é um artigo de luxo Deus falar com uma meia dúzia de gente no mundo. Isso é uma coisa que pode ser sua. Essa é uma realidade que pode ser sua. Eu e você podemos ter o benefício de ouvir a voz de Deus. Como fazer isso? Há 3 maneiras pelas quais o Senhor revela a sua vontade, para nos habilitar a ouvir a sua voz e guiar outros, inclusive. Como que a gente pode distinguir sua voz da voz de um estranho? Como que a gente pode distinguir a voz do Senhor da voz de um falso pastor? Ou da nossa própria vontade e consciência? Primeira maneira, pela qual Deus revela a sua vontade. Ele revela a sua vontade através da palavra escrita. Não existe iluminação que é dada à parte da palavra. Alguém pode, assistindo essa mensagem ao vivo, num futuro próximo ou distante, poder dizer, eu precisava de uma mensagem, eu precisava de um segredo um pouquinho mais bem elaborado. Isso aí eu já ouvi muitas vezes. Deixa eu dizer para você, a receita é simples. A primeira maneira pela qual Deus revela a sua vontade é através das Escrituras. Ouça o que vou lhe dizer. Nunca diga que Deus está em silêncio enquanto a sua Bíblia estiver fechada. Vou repetir. Coloca aí no chat. Coloca aí num lugar que você possa ouvir essa frase, essa sentença em algum outro momento. Nunca diga que Deus está em silêncio enquanto sua Bíblia estiver fechada. Deus manifesta a sua vontade através das Escrituras. E nós precisamos crer em sua orientação. Nós precisamos confiar em sua iluminação. Deixa eu dizer a você, a Bíblia não é um tipo de almanaque. A Bíblia não é um tipo de gabarito, onde você dá uma consultada ali de vez em quando para checar, ver se a resposta está certa ou se está errada. Nós não usamos a Bíblia esporadicamente, porque se fizermos assim, esse é um uso errôneo, limitado. Nós não podemos pegar a Bíblia em apenas momentos de crise, fechar os nossos olhos, fazer uma oração, abrir e dizer o seguinte, vamos ver o que Deus tem para mim. Esse não é o uso adequado da Bíblia, ainda que essa seja uma maneira pela qual Deus possa revelar-se. Isso fará sentido para quem tem intimidade com a palavra, para quem lê ela periodicamente e sistematicamente. Esse tipo de abertura aleatória é muito perigoso. Ou você nunca ouviu a história de alguém que não lia a Bíblia e se negava a ler a Bíblia e que dormia quando ia tentar ler a Bíblia e que em certa ocasião disse, eu preciso saber aqui qual é a vontade de Deus para a minha vida, e de maneira aleatória, como se a Bíblia fosse uma espécie de almanaque, abriu lá e quando deu de cara com o texto em que Judas diz assim, e saindo, saiu para se enforcar. Você imagina um texto como esse? Aí ele diz, não, isso aqui pode estar errado, e abre numa outra passagem, e lá daqui a pouco diz assim, vai tu e faz o mesmo. Não dá, não é? Agora, na jornada da vida, a Bíblia não é um almanaque, a Bíblia não é um gabarito, a Bíblia é um mapa, e a Bíblia também é uma bússola. Quando você está de viagem, você não pode olhar o mapa aleatoriamente. Você não pode olhar o mapa de vez em quando. Você não pode olhar a direção de vez em quando. Você precisa checar que você está no caminho. Isso precisa ser checado constantemente. Eu não sei quantos de vocês, mas quando a gente erra o caminho e erra a direção e se dá conta disso muito tempo depois, o caminho de volta às vezes é tão chato, é tão complicado, é tão difícil o caminho de volta, é tão frustrante você ter se desviado poucos graus da sua direção e estar num local completamente distante, completamente longe do seu destino, completamente longe de onde você deveria estar. Agora, é através das Escrituras que a gente desenvolve esse discernimento espiritual, que a gente já vai desenvolver esse conceito um pouquinho mais. Mas a segunda maneira, eu disse, há 3. A primeira através das Escrituras, a segunda, Deus se revela através de suas atuações providenciais.
e nós vamos reconhecer a sua providência se a gente não se separar dele. Lembre-se, a primeira forma como Deus nos mostra a sua vontade é através das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, vamos desenvolver esse conceito com um pouco mais de profundidade já. Quando você lê a Bíblia, você começa a entender qual é o sotaque de Deus. Você começa a entender como Deus age, com o que Deus sente. Você tem um coração sensível para saber o que o aborrece. Você tem um coração sensível para saber o que o agrada. E aí a sua vontade, toda vez que ela estiver desalinhada com a vontade de Deus, você que tem intimidade com a palavra, você vai sentir um certo desarranjo em seu coração. A segunda forma é através das portas que se abrem, das portas que se fecham. Deus vive mostrando para nós, não vá por aqui, através de coisas que fecham, de coisas que travam. E a gente precisa reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer essas portas que se abrem, essas portas que se fecham. Eu me lembro, o dia 8 de agosto de 2001, vai fazer 19 anos agora, mês que vem. É uma data importante para mim, é uma data que eu comemoro também a minha vida. Eu estava na metade do segundo ano da faculdade de teologia, tinha trabalhado durante quase 2 meses numa cidade no oeste catarinense, próxima à fronteira com a Argentina e o Paraguai. Eu tinha vendido muitos livros naquelas férias, na graça de Deus. As férias tinham começado muito difíceis, mas elas terminaram muito bem, muito bem. Naquela ocasião, pela graça de Deus, eu tinha conseguido o dobro do que eu precisava para voltar para a escola. Então eu passei na sede da equipe, que estava naquela ocasião situada na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina. Conversei com o líder, né, e fiz ali os meus arranjos, entreguei para ele o que precisava. E naquela ocasião eu tinha vendido tantos livros, que eu não conseguiria, não daria tempo de entregar. À época, eu não tinha carteira de habilitação para dirigir, nem moto, nem carro. Imagino que estava ali com 18 anos, 19 incompleto. Não tinha a carteira de habilitação ainda. Uma das pessoas que eu havia vendido naquelas férias tinha sido o comandante do destacamento da Polícia Militar na cidade onde eu tinha trabalhado. Eu tinha, inclusive, ficado no destacamento da polícia, num quartinho que eles haviam me cedido para eu não ter que gastar com o hotel. Ficamos muito amigos ali dos PMs e da polícia. E aí eu comentei com o comandante, olha, graças a Deus eu vendi tanto, mas é muito distante as casas umas das outras e tal. Ele disse, olha, eu tenho uma moto velha aqui, se você quiser usar para você entregar seus livros, porque com a sua bicicleta você não vai conseguir. E eu tinha dito, eu tenho que estar tal dia na faculdade em São Paulo. Ele me emprestou aquela moto, mas a moto, rapaz, a moto praticamente sem freio, a moto velha. Eu falei, eu vou me matar com essa moto aqui, em terra de chão, batido. E o meu irmão tinha acabado de comprar uma moto novinha, novinha, linda moto. Tinha acabado de emplacar a moto, novinha. E eu liguei lá para casa e disse, olha, o comandante aqui me emprestou a moto e ele me perguntou se eu tinha carteira de motorista. Eu falei que não. Ele fez vista grossa e disse, não, vai lá, mas anda na manha, vai tranquilo aí. E o meu irmão, com sua boa vontade, um coração muito generoso, dirigiu 700 quilômetros de Florianópolis, no litoral, até o interior, no oeste catarinense, para levar a moto dele, para eu poder entregar os livros de moto. Ele voltou de ônibus, eu fiz todas as entregas, levei 1 semana para entregar, foram muitos, dezenas e dezenas de livros. E eu sei que depois de ter entregue tudo, agora eu tinha a tarefa, a missão de voltar dirigindo os 700 quilômetros até Florianópolis, não é? Meu pai, muito a contragosto, disse assim, não faça. Mas pai, não tem como. Meu pai disse, não faça. Meu pai é do tipo de pessoa que tem carteira? Não, não tem, então não dirige. Nós insistimos. Eu tinha o argumento de que o comandante sabia que eu não tinha carteira e que tinha, né, vai, aquela coisa toda. E a contragosto do meu pai, contrário à sua orientação, eu entreguei os livros, entreguei todos eles, passei em Chapecó, conversei com o líder da equipe. E quando eu subi na moto para fazer o percurso até a minha casa, eu me lembro que coloquei o capacete em cima do tanque da moto e eu fiz uma oração. Naquela ocasião, eu estava um pouco desconfortável com a minha condição espiritual. Eu já estava na metade do segundo ano da faculdade de teologia.
Eu ia com a Bíblia todos os dias para a aula, porque na faculdade de teologia você lida com esse instrumento todos os dias. Então você tem ali seu caderno de anotações, alguns livros e a Bíblia. Você tem no dormitório, na rotina do internato, um culto todas as manhãs, um culto todo final de tarde. Mas eu sentia que minha alma estava ressequida. Eu sentia que apesar de todos os elementos espirituais à minha volta, a minha alma estava sedenta por Deus. No período das férias da faculdade, por conta da minha necessidade de vender livros e conseguir voltar para a escola, a vida espiritual se intensificava, o coração queimava, as orações eram mais fervorosas. E ao final daquelas férias, extraordinárias férias, meu coração estava tão aquecido com a presença de Deus que eu disse a Ele, eu não posso voltar para a faculdade e me entregar àquela rotina, esperando o próximo reavivamento antes das próximas férias, ficando 4 meses como se o Senhor não existisse, e lá na frente depois eu vou pedir a sua ajuda de novo. Não, Senhor, esse semestre tem que ser diferente, a minha formação tem que ser diferente, em 2 anos e meio eu vou ser um pastor, e eu não posso ser um pastor cheio de altos e baixos, me ajuda por favor. Eu fiz essa oração, tem que ser diferente esse semestre, botei o capacete. Bora para casa. Isso era umas 2h30, 3 horas da tarde, mais ou menos. E depois de 5, 6 horas dirigindo, eu me lembro que precisei parar numa determinada bifurcação lá. Eu tinha 2 opções. Eu poderia ir num caminho mais seguro, um pouco mais longo, e eu poderia pegar uma serra, uma pequena serra, um caminho mais curto, ganharia 30, 40 minutos para chegar em casa. E esse foi o critério da minha escolha, eu vou por aqui, vou pelo caminho mais curto. Peguei a direita e desci a serra. No meio da serra, eu me perdi numa curva. E acabei indo ao guarda-reio, que é aquela proteção que se coloca na beira de um verdadeiro precipício, de um desfiladeiro. E na batida, nessa parte de proteção, quebrou a roda da moto, quebrou a minha canela e eu arrastei uns 10, 15 metros pelo asfalto, assim. Não havia nenhum carro passando, absolutamente nenhum risco externo, a não ser ali eu ter feito a curva errada, furou o pneu da moto e quebrou, e foi um horror danado. Quando a moto parou de se arrastar pelo asfalto, eu me levantei e percebi que estava com a perna quebrada. Devido a essa limitação, não tinha força para levantar a moto e tirar ela do meio do asfalto, por conta da perna. Mas eu me lembro que assim que eu caí e me ergui, eu ergui os meus olhos para aquele céu estrelado, tudo escuro no meio daquela serra, sem passar carro nenhum. E eu fiz a pergunta, Senhor, e agora? Por que isso? E foi tão nítido, foi tão claro, foi tão limpa a resposta em minha consciência. Ele disse, esse semestre vai ser diferente. Depois de alguns instantes, alguém que subia a serra acabou percebendo ali que eu estava com um problema, tirou a moto do meio do asfalto, colocou para trás da proteção e me levou para o hospital, para uma cidade na direção que ele estava seguindo, E o resto é história. Deus responde às nossas orações pelo curso das providências. Portas que se abrem, portas que se fecham, pernas que se quebram. Às vezes é assim. Não é do jeitinho que a gente gostaria, não é do jeitinho que a gente sonha, não é da forma como a gente imagina que deveria ser, mas Deus responde orações às vezes de maneira extrema, às vezes de maneira extrema. Há uma terceira forma pela qual o Senhor responde às nossas orações. A primeira você lembra através das Escrituras, a segunda através do curso das providências, e a terceira mediante os apelos do seu Santo Espírito. Nestes apelos do Espírito de Deus, ele produz no coração impressões que vão se desenvolver no caráter. E aí, diz a serva do Senhor, com essas impressões do Espírito no coração, se você tiver alguma dúvida, você precisa voltar às Escrituras, ou seja, as circunstâncias, a palavra e a impressão do Espírito são coisas que se mesclam. Deus às vezes usa os 3 mecanismos ao mesmo tempo. E a prova dos 9 é voltar-se para as Escrituras quando você tem as impressões do Espírito no seu coração. Você não pode confiar em sua imaginação quando você acha que Deus está impressionando o seu coração. Você não pode confiar apenas em sua imaginação. Você não pode confiar apenas em suas emoções.
Você sabe que a internet hoje, ela inventou um negócio, esses algoritmos. Isso é um negócio meio assustador. Eu acho que isso ainda vai dar problema mais cedo ou mais tarde. Mas esses aplicativos que nós usamos nos dispositivos que a gente tem, seja o celular, o tablet, seja o computador, e até esses negócios que a gente fica falando lá na casa, Alexa, a Siri, essa coisa toda aí, esses negócios ficam ouvindo a gente o tempo inteiro. E às vezes você fala com sua esposa, com seu filho, com um amigo, sobre um determinado assunto, adivinha? Uma propaganda dessa me aparece no seu feed lá no Facebook, no Instagram, qualquer coisa do tipo. Você não fez nenhuma pesquisa, você não digitou o negócio, você só falou. E o negócio aparece como propaganda lá. Sabe por quê? Esses algoritmos, eles foram programados para dar para você o que você quer. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está desejando, aquilo que você está pesquisando. E às vezes na nossa relação com Deus, às vezes a gente confunde a voz do Espírito com a nossa própria vontade. O Espírito nem sempre vai dar o que a gente quer, vai dar o que a gente precisa. A linguagem da internet é para dar para você aquilo que você quer. Outro dia eu li alguma coisa, né? Às vezes a gente vai consultar os nossos amigos, a gente consulta o pastor, a gente consulta o pai, a gente consulta a mãe, um ancião, os colegas, sobre uma determinada coisa. Às vezes é a compra de um carro, às vezes é a escolha de um namorado, às vezes é a intenção de um casamento, seja lá qual que for o objeto do desejo, e às vezes a gente vai pedir a opinião dessas pessoas, mas a gente não quer saber a opinião das pessoas. A gente quer que a nossa opinião saia da boca delas. Você consulta a opinião dos outros, e às vezes você consulta a opinião dos seus amigos que não têm coragem para te dizer a verdade, mas dizem o que você quer ouvir, apenas para que o seu desejo saia da boca dos outros. A gente não pode fazer isso com Deus. Você não pode impor sobre Deus o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Isso não faz o menor sentido. Que pai seria esse que dá tudo aos seus filhos, mesmo sabendo o que ele sabe, tendo a visão que ele tem, o conhecimento que tem, a sabedoria que tem? Que pai seria esse? Então, assim, na maioria das vezes, quando você consulta o Espírito de Deus, a resposta não vem como você quer. Na maioria das vezes ele vai justamente dizer para você o que você não quer ouvir. Por isso eu disse no começo, seria esse um luxo apenas da igreja apostólica? Eu afirmo que não. O Espírito foi dado para conduzir sua igreja até o regresso de Jesus. E a última geração teria uma porção especial do Espírito, e uma porção maior ainda do que teve a igreja apostólica, se nós utilizarmos os símbolos que foram expressados, as analogias da chuva que prepara para o solo e da chuva que prepara para a colheita. A chuva que prepara para a colheita é muito mais abundante do que a que prepara para o solo, sendo a primeira temporânea e a última serôdia. Ou seja, a igreja antes da volta de Jesus será muito mais dirigida pelo Espírito Santo do que foi a igreja apostólica no começo. Essas são as promessas. Agora, não adianta a gente querer impor no Espírito de Deus a nossa opinião. Às vezes a gente quer pegar e estrangular o Espírito Santo, querendo alguns dons, querendo fazer algumas coisas, querendo impor sobre ele os nossos próprios desejos, querendo impor sobre ele as nossas conveniências, as nossas vontades não santificadas. Sempre desconfie de si mesmo. Sabe por quê? Porque Jeremias disse: o seu coração é enganoso e continuamente mau. Então, quando você quer, lá em casa, eu e minha esposa, às vezes a gente fala, quando a gente quer muito uma coisa, para e pensa, porque quando você quer muito uma coisa, essa coisa pode ser perigosa para você. Se você tiver coragem e honestidade para pedir a orientação do Espírito de Deus, Ele vai falar com você, porque Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser consultado em cada passo da sua vida. Como que a gente desenvolve esse discernimento espiritual? Observe o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vou poder pedir para você ir lá. O verso é o 14. Você percebe que há um conflito, há uma contradição entre o homem carnal e o homem espiritual. Isso é uma batalha tremenda, é uma batalha de uma vida inteira. Isso nos perturba tanto. O verso 14 do capítulo 2, primeira carta, diz assim: olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olhe para mim aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu e você, para nos tornarmos amigos do Espírito de Deus,
Precisamos ter a nossa natureza trocada, mudada, transformada. Me perturba a ideia de anos e anos na igreja não terem sido suficientes para mudar quem de fato nós somos. Me perturba a ideia de a gente não poder afirmar como povo, como igreja, como corpo, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo que vive em nós. Me perturba essa ideia. Me perturba a ideia, algumas das declarações que a serva do Senhor nos faz, que na igreja você vê 1 entre 5 que são realmente convertidos. Me perturba a ideia de que há tanto de nós, nos nossos relacionamentos, nas nossas coisas, por isso há tantos conflitos, por isso há tantas brigas, por isso há tantos ruídos, porque o eu ainda está muito vivo. O Espírito de Deus que habita em mim não poderia estar em conflito com o Espírito de Deus que habita nos meus irmãos. As mentes obscurecidas não podem apreciar o valor da verdade como é em Jesus. Isso é uma verdadeira complicação para nós. Nós precisamos dar espaço para o Espírito de Deus poder tomar posse de nossa natureza. Para isso, às vezes, é necessário uma desintoxicação. Eu trouxe aqui para você 2 exemplos, ou um exemplo e uma informação. Eu já vi muitas pessoas viverem verdadeiros dramas na luta contra vícios. Não é? Eu já vi pessoas tentando vencer o vício do açúcar, eu já vi pessoas tentando vencer o vício do álcool, o vício do cigarro. O vício do álcool é uma coisa realmente muito, muito perturbadora, não é? Está muito associado a traumas, muito associado a frustrações. E eu já vi muitas pessoas lidando com o vício do cigarro, né? Você ministra, às vezes, cursos de como deixar de fumar, e as pessoas sabem, cognitivamente elas compreendem que aquilo está matando, que aquilo é um risco, não é? Já foi um momento em que a sociedade achou que era bonito, que posavam, né, fumando e tal, mas hoje não, hoje inclusive socialmente isso é um hábito até deplorável, pouco apreciado, não é? Civilizações mais avançadas olham já com certo preconceito, há muitos impedimentos, mas você ver uma pessoa lidar com o vício do cigarro realmente é muito complicado. E eu me lembro que a gente dava algumas informações para as pessoas poderem se convencerem ainda mais de que podem vencer o vício do cigarro e que elas podem ver resultados rápidos no momento em que elas passam a não fumar mais. Os estudos indicam que depois de 20 minutos do último cigarro, a pressão arterial já normaliza. Depois de 8 horas, as taxas de nicotina e de monóxido de carbono caem pela metade e o oxigênio volta ao normal, 8 horas depois. Um dia depois, 24 horas depois, o monóxido de carbono é eliminado totalmente do corpo. 48 horas depois, a nicotina é eliminada, melhorando o olfato e o paladar. 2 dias sem fumar, você já consegue sentir diferença no olfato e no paladar. Depois de 3 dias, 72 horas, a respiração começa a ficar melhor. Isso varia de organismo para organismo, mas entre 2 a 12 semanas, a circulação arterial já começa a melhorar. De 3 a 9 meses, tosses, barulhos da respiração e problema respiratório diminuem na medida em que a função pulmonar também melhora. Depois de 6 meses, caem as infecções respiratórias e melhora significativamente a circulação. 1 ano depois da pessoa parar de fumar, o risco de morte por doença cardiovascular já cai pela metade. 10 anos longe do cigarro, o risco de morte por câncer de pulmão cai entre 30% a 50%. E 20 anos depois, o risco de tumores entre um ex-fumante é similar a quem nunca fumou. 20 anos depois, tal a recuperação do organismo depois do abandono do vício. Quando algumas pessoas tentam parar com um mau hábito, elas enfrentam muitos problemas, porque o corpo, numa questão de recompensa, através da dopamina e outras mais, no cérebro, o organismo reclama, me dá aquilo, você estava me fazendo tão bem, você estava me criando uma sensação tão gostosa, por que você está fazendo isso comigo? Isso é a tal da crise de abstinência, isso causa apatia. Quem tenta vencer um vício e larga ele, não consumindo mais aquilo que não deve, primeiro fica abatido. Pode sentir náuseas, irritabilidade, dores de cabeça, às vezes isso provoca um certo isolamento social, há crise depressiva, dependendo da substância que está com abstinência.
Há uma ansiedade patológica, a pessoa fica realmente muito perturbada. Falta de concentração, insônia ou sonolência. Dificuldade na respiração, tremores nas mãos e no corpo. E pode também dar até taquicardia acompanhado de dores torácicas. A questão é que se o corpo reage a determinados vícios, quando você tenta se livrar deles, eu posso dizer a você que coisas semelhantes acontecem também com a nossa vida espiritual. Quando você cria novos hábitos e você precisa formar novos hábitos, a Bíblia nos propõe isso, você pode sofrer crises de abstinência. Eu e você precisamos desintoxicar a nossa mente de algumas coisas, porque senão, esse bombrilzinho na ponta da antena, esse tapinha para melhorar a imagem que eu me referi agora há pouco, isso precisa acontecer e isso não é confortável. Eu posso estar falando para pessoas dessa manhã, que gostariam de saber a vontade de Deus para as suas vidas. A minha pergunta, a limitação está onde? É Deus que se recusa a falar com você? Ou a frequência não está ajustada para que você consiga ouvir a voz de Deus? Lógico que Deus quer falar com você. Eu tenho absoluta certeza que Deus quer revelar a sua vontade para você. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Deus quer falar com seus filhos. Isso não é exceção, isso não é luxo de meia dúzia. Só que parte desses canais estão interrompidos por causa dos nossos maus hábitos. E nós temos que renovar a nossa mente. Por isso Paulo diz em Romanos capítulo 12, por favor, não se amolde, não se ajuste, não ceda ao padrão deste mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sabe o quê? Deus não poderá revelar sua vontade sem você ter a disposição de segui-la. Isso é um pacote. Por que você quer ouvir a resposta de Deus? Apenas para checar se está de acordo com aquilo que você já decidiu que vai fazer, que é a sua própria vontade? Isso não faz o menor sentido. Eu e você precisamos consultar a Deus com a disposição de obedecê-lo. Você não lembra que Saul tentou consultar a Deus? E Deus se recusou a falar com ele? Por quê? Deus já não havia falado com Saul antes? Claro que sim. O problema de Saul e a negação de Deus em se comunicar com ele pelos meios comuns é porque todas as vezes que Deus falou, o que ele fez? Ele fez a sua própria vontade. Então, meu irmão, são 3 as formas, nós vimos aqui hoje, 3 as formas. Deus fala com você através das Escrituras, Deus fala com você através das circunstâncias, e Deus fala com você através das impressões do Espírito. Deus quer falar com você, eu não tenho a mínima dúvida, mas você tem que ter a disposição de obedecer, porque provavelmente Ele vai chocar você com a sua opinião, Ele vai chocar você com a proposta dEle, porque nem sempre a vontade de Deus bate com a nossa. Jeremias capítulo 6. Queria que você fosse lá. Esse texto é um texto tão especial. Ele revela algo tão especial para nós. Jeremias capítulo 6. O verso é o 16 e nós lemos assim. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ouça o que vou lhe dizer. Você precisa consultar o Senhor para saber qual o caminho, qual o bom caminho. E se você decidir andar neste caminho, e Ele vai mostrar para você, eu estou afirmando, eu não estou determinando como uma expressão, uma força de expressão, eu não estou determinando como se fosse aqui uma autoridade de uma pessoa na posição de líder religioso, não, é isso aqui, ó. Ele vai revelar para você, mas você tem que estar disposto a seguir. Deus não vai se desperdiçar a menos que você tenha disposição de obedecê-lo. Você tem que
você tem que esvaziar-se de suas vontades. Você tem que esvaziar-se dos seus desejos. Você tem que esvaziar-se de seus sonhos e de seus projetos. Você e eu precisamos ser curados desse tal de planejamento egoísta que a gente tem para a nossa própria vida. Você tem que resetar a sua vida. Eu tenho ouvido alguns especialistas do comportamento humano no meio dessa bagunça toda. E sim, nós estamos no meio de uma pandemia aqui, para quem for assistir esse negócio muito tempo depois. E alguns, muito céticos, se autodeterminando como realistas, dizem, não, o ser humano não vai sair melhor dessa. Porque historicamente, depois de outras grandes crises, o ser humano, ele sai mais esperto, ele sai mais evoluído em algumas coisas, mas em sua própria natureza não vai sair melhor, não vai sair mais solidário, não vai sair mais amoroso, não vai sair mais humano, não vai sair mais afetuoso. O ser humano é ruim. Mas ainda que o padrão histórico seja esse, segundo alguns historiadores, como igreja, nós vamos perder essa chance de sair desse negócio aqui da mesma maneira que a gente entrou? Não podemos. Nós precisamos sair melhores dessa. E quem sabe, a melhor coisa para um cristão é reconhecer a voz do seu Senhor. As minhas ovelhas me ouvem, disse Jesus. E não existe outra maneira pela qual Ele se comunica conosco senão através do seu Espírito, que grita através das Escrituras. Eu e você precisamos reconhecer o cacuete de Deus, esse discernimento espiritual e essa desintoxicação para vencermos essa nossa crise de abstinência com os lixos que a gente abandona. Essa desintoxicação precisa ser compensada em a gente preencher a nossa alma com as páginas sagradas deste livro. Você aqui começa a compreender os cacuetes de Deus. Você começa a compreender os sentimentos de Deus. Você começa a compreender o padrão de Deus. Não há receita complicada. É inclusive as Escrituras que nos põem de joelhos. São as Escrituras que nos colocam de joelhos no cômodo da oração, para a gente poder falar com Deus, porque a gente conhece Ele agora, a gente entende como Ele faz as coisas. E eu vou te dizer, não espere ser compreendido por quem está à sua volta. Sabe por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se você estiver cercado por pessoas carnais, eles vão achar que isso tudo é uma loucura. Foi o texto que nós lemos. Quando você for, pelos impulsos do Espírito, fazer algumas coisas, e eu vou dizer, não confie em teus sentimentos, não confie em tuas emoções, não confie em tuas vontades, confirme na palavra, tenha intimidade com o Senhor deste livro. Sim, de fato, Ele vai revelar a sua vontade. E quando Ele revelar a sua vontade, você, com a disposição de obedecer, você começa a trilhar o caminho. E ao trilhar o caminho, disse Jeremias, você vai achar descanso para a sua alma. Nessa manhã eu posso estar falando para alguém que esteja cansado e que precise de paz. Essa paz, meu amigo, ela não é ditada pelas circunstâncias. Essa paz foi desfrutada por gente que queimou em praça pública. Essa paz foi desfrutada por gente que viu o látego do capataz, que viu o brilho da foice antes de lhe decepar a cabeça. Essa paz invadia a alma daqueles que iam nos circos romanos e viam as feras se arremessando contra eles. É uma paz que não é ditada pelas circunstâncias. O que eu estou afirmando para você nessa manhã, com este livro nas minhas mãos, não é que você vai ter sua vida facilitada, mas é que você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. A paz de alguém que anda no caminho da justiça e que sabe que está exatamente onde Deus quer que ele esteja. Essa paz que é a paz prometida. E essa paz só pode vir pela intimidade com o Espírito de Deus. Você precisa acreditar nesse Deus. Você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar em sua sabedoria. Você precisa acreditar em sua boa vontade em relação a você. Você precisa aprender a consultá-lo. E você precisa aprender a ouvi-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você acredita? A Shannon vai cantar uma música agora. Uma bela poesia. Nosso amigo Jader Santos. Essa música vai ajudar a gente a compreender que a gente deve seguir acreditando. Você precisa acreditar
que Ele é o teu Criador, você precisa acreditar que Ele é o teu Redentor, você precisa acreditar que sua palavra revelada expõe ali os segredos da felicidade, você precisa acreditar nele, em sua vontade perfeita. Bíblia, circunstâncias e as impressões do Espírito. Mas aí, o Espírito precisa ser seu melhor amigo. Você precisa falar com o Espírito de Deus. Você precisa ter seu coração aberto às impressões dele. Eu queria fazer um apelo a você essa manhã. Se você tiver coragem de ouvir, ele vai estar disposto a falar. E a liberdade que a gente adquire ouvindo a voz do Espírito é algo surpreendente. Você vai viver um outro estágio da sua vida cristã, um outro momento de sua espiritualidade. Você não vai depender tanto das circunstâncias ou da opinião alheia, porque você vai estar em intimidade com a divindade. Ela que no dia do seu batismo, que no dia em que você entregou seu coração a Jesus, passou a fazer morada em você, selou você como propriedade dele. Agora não vai estar apenas habitando, mas vai dar as regras dessa casa em que ele escolheu habitar. Permita que o Espírito de Deus seja o seu melhor amigo. Permita que ele dirija a sua vida e os seus passos. Ao ouvir essa canção, meu apelo a você é: diga ao Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Por favor, fala comigo. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração para você nessa manhã. Acredito na criação do mundo inteiro. Eu acredito que um milagre é verdadeiro. E acredito que alguém tão criativo como ninguém um dia concebeu, imaginou e tudo se fez. Eu acredito na lei do amor e no perdão. Eu acredito que não passamos por aqui em vão. Creio que em cima existe um céu coberto ainda por um véu que um dia irá surgir, aparecer e vai ser meu. Eu acredito em ti, meu Senhor. Creio nas tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como tu no universo. Tu a ninguém eu te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória, sejas pra sempre a quem rendo glória. Eu acredito poder na tua palavra. Eu acredito. Viver sem Deus é apostar em nada. E acredito que a fé é necessária para
enxergar o invisível. Eu acredito em Ti, meu Senhor. Creio nas Tuas verdades, Senhor. Não há ninguém como Tu no universo. O Teu poder sobre mim eu Te peço. Em minha vida, Senhor, eu imploro. Sejas o único Deus que eu adoro. Tu és o grande Senhor da vitória. Sejas pra sempre, ó quem rendo glória. Quem eu me inclino e de joelhos adoro, a quem eu consigo tocar quando oro, a quem eu um dia entreguei minha vida, aquele que sara as minhas feridas. Com minha voz, ó Senhor, eu Te louvo. Eu sou feliz, pois pertenço ao Teu povo. Tu és o Deus de poder soberano. Eu sou Teu servo, Te sirvo e Te amo.